Essa entrevista aqui vai entrar para os anais da história, não é nem da blogosfera, da televisão, seja lá do que for. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, a vítima do Genizar. Boa tarde, pastor. Boa tarde, querido Danilo. E eu estou aqui com o Danilo, o homem que mais me faz ser conhecido na internet, o pregador mais polêmico do planeta. Vou começar logo já de cara. Já me desgraça, né? Naquele vídeo, que aquele camarada fica rodando feito um peão, tem pra homem aquela unção? Rapaz, Aquela pomba gira, é o que, aquilo? Aquele momento foi um momento muito sério. Eu havia recebido uma profecia. Não sei se você crê em profecia. Eu creio, mas a profecia daquela ali... A profecia veio do céu. Aí depois ele recebeu aquela unção e rodou daquele jeito. E você há de convir comigo que um homem normal não faz um trem daquilo. Eu também acho que não. Imagina, eu ia subir num púlpito com mais de 2.000 pastores cheios de espírito. Eu também acho que não. É uma coisa esquisita, mas não é do diabo, não. O diabo estava em Cancún naquela hora. Então é um negócio dele mesmo. É uma coisa dele, é uma manifestação do coração. É da carne? Você acha que foi da carne? Se foi da carne, veio do coração. Ele é gente boa, é um moço. É um cantor muito conhecido ali no gospel, no Rio de Janeiro principalmente. Mas moço, você fazer o quê? Caiu na mão dele. Eu tenho que perguntar, né? Então, outra pergunta interessante. Você fez uma campanha de R$7 para rezar 7 minutos antes da meia-noite. Depois você explica. Porque eu estou preocupado com a inflação das campanhas. Porque depois veio o Malafaia, que fez uma campanha de R$300 e ganhava um livro. Depois ele fez uma de R$900 que ganhava uma Bíblia financeira. Depois ele fez uma de 1.000 que ganhava um livro do Mike Murdock. Semana passada ele teve a cara de pau de pedir 1.000 sem livro nenhum. O que você acha dessas sementes? É assim que funciona? Semeando desse jeito, comprando bênção de Deus? Eu vou te explicar, vou falar dos meus R$7. Eu procuro levar uma vida séria, né? E eu tenho uma equipe de oração muito séria também. Eu estava orando naquela semana e eu recebi, meu coração queimou com aquilo. Chamei minha equipe, chamei meu pessoal, os meus pastores, vamos fazer uma campanha, vamos. Fizemos uma campanha de R$7. Muitas pessoas entraram, falta espaço. Você entrar no meu site, você vai ver os testemunhos que vieram, porque a fé é movida através dessas ações, né? O meu foi uma coisa muito simples, tanto é que eu não explorei ninguém, nem extorqui ninguém. Eu concordo, a fé é movida em ação mesmo, tocar no manto de Cristo, até estou concordando. Quando entra na parte financeira, é bíblico, não há nenhum milagre sem sacrifício na Bíblia. Nenhum milagre. Todos os milagres bíblicos estão relacionados com o sacrifício. Quanto à necessidade de cada um, as pessoas veem, poxa, o pastor pediu R$7, o Silas pediu 1.000, o outro pediu 300. O que envolve a gente é o tamanho da estrutura ministerial. E para manter a estrutura ministerial, você sabe que a gente não tem apoio de ninguém. Eu não tenho apoio de ninguém. Eu, Marco Feliciano, eu aqui, ó, não tenho apoio de nenhum empresário que me ajude. Eu mantenho um programa de TV em rede nacional sozinho. Eu tenho 71 famílias que vivem do ministério, entre elas 27 estão no campo missionário. Eu sustento missionários em Cuba, no Chile, na Argentina, na África. Se bem que em Cuba o missionário custa $10, tá? Mas lá na África custa $1.500. E por aí afora. E eu sou um itinerante. Então eu sempre fico orando para o Senhor mandar o sustento. E o sustento vem de que forma? Vem das ajudas voluntárias. Não, eu entendo. O Malafaia tem que manter o avião dele, ele tem missionário nas Ilhas Caimã, naquele hotel bacana lá na África do Sul, e realmente tem que pedir R$1.000 e não dá nem para dar livro. Você viu o apóstolo Valdomiro, ele pede de vez em quando, o apóstolo pede esses exorbitantes também. Mas o dele, ele tem uma estrutura gigantesca, só do canal 21 que ele aluga 24 horas, é uma fortuna. Então, eu penso assim, vamos pesar a balança entre o que é ruim e o que é bom. Esses homens todos juntos, eles fazem o reino acontecer. Pregam a palavra. Perfeição não existe. Somos como uma flor. Imagine uma flor, uma rosa. A rosa, ela tem a beleza, o perfume e os espinhos. Todos os ministérios têm espinhos. Então, eu falo por mim, eu não falo por eles. Eu fiz aquela e pode ver que eu não fiz outra. Meu programa de TV talvez seja um dos únicos que eu não peço ajuda. O dia que eu resolvi, ganhei um patrocínio de uma empresa que patrocina meu programa. Era uma empresa de consórcio.
Eu fiquei famoso no país inteiro como pastor que vendia consórcio. Pessoal, por que ele está vendendo consórcio? É para conseguir patrocínio para manter o programa. Programa em rede nacional. Vocês sabem que não é fácil. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Aquela foi a única empresa que entrou. E quando saiu aquela murmuração, a empresa nova retirou. Eu também achei por bem não manter mais aquilo. Não abrir mais espaço para ninguém. Então eu continuo capengando. Se entrar no meu site, você vai ver que eu preciso. Não, aí também rola até uma hipocrisia. É muito melhor, de repente, você estar sendo patrocinado por uma empresa do que estar pedindo R$1.000 para a viúva, como o Mike Murdock pediu, dizendo que será salvo você e sua casa, que é aquela promessa que foi feita ao carcereiro. Eu não sei se você lembra. Eu achei aquilo profundamente lamentável. Existe apelação, existe momentos que as pessoas são infelizes nas suas declarações. O povo brasileiro é um povo de coração aberto, um povo latino, sangue é quente, é um povo que acredita nos seus profetas, e eu acho que nós também não podemos usar isso para abusar da boa-fé. Tem excessos, tem coisas que são desnecessárias, tem. Isso dá mais ponto negativo para nós do que ponto positivo. Mas pior do que tudo isso, galera, é você ir contra um princípio. É você estabelecer isso, né? Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se não fizer isso, sua família não vai ser salva. Isso é o cúmulo da hipocrisia. Nós somos salvos pela graça, não é, É só pela graça. Se houvesse alguma coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não teria morrido no alto. Não precisava. Nada. A salvação é pela fé. É acreditar que ele morreu. Eu fico feliz de ouvir isso do senhor. Eu sou um pregador, porque se você pegar as minhas campanhas, comecei agora a Cruzada Reais de São Paulo, é uma cruzada que eu faço no país inteiro. Fizemos 37 até quarta-feira passada agora. Mais de 5.000 pessoas voltaram para Jesus. É uma cruzada voltada para quem está afastado da igreja, para quem está destruído emocionalmente, para quem foi roubado pela igreja, para quem não acredita mais um pastor pregando. É uma coisa de louco se você vê o que acontece. As pessoas estão sem direção, as pessoas estão sem uma credencial, as pessoas perderam completamente a fé. Porque as lideranças estão tanto ou quanto... Estão vendidas, prostituídas, estão por aí afora. E falando nisso, o que você acha desse negócio das pessoas se darem título de apóstolo? Olha, eu sou assembleano, né? Embora os líderes assembleanos não me aceitem muito, porque eu sou um pouco expansivo, um pouco mais para frente. Na verdade, não me aceitam porque eu penso. Você é uma pessoa que pensa. Todas as pessoas que pensam formam opinião. E as grandes igrejas... Eu não posso nem falar nada, porque ontem eu fui no jantar da CPAD, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. As grandes igrejas não querem pessoas que pensam, eles querem fantoches que possam ser manipulados. Os grandes líderes têm os seus liderados, os pastores menores, do baixo clero. Os pastores do baixo clero ou fazem o que mandam grande, ou vão para a rua. Então aí se esquece chamada, unção, compromisso, de verdade. Eu sempre andei na contramão porque eu nunca aceitei isso. Eu venho do meio do mato. Eu venho de uma cidadezinha de interior. Minha fé foi construída numa igreja de 3x4. Então você é contra isso? Eu sou contra esse título? Eu sou contra tudo aquilo que faz o homem ser mais exaltado do que ele merece. Para mim, apóstolo não deve ser um título colocado em uma credencial, e sim uma ação ministerial. Se alguns vão e fundam ministérios em outros lugares, que sejam missionários. Apóstolos. E patriarca? Aí é um pouquinho mais acirrado, porque eu nunca vi isso, a não ser na Bíblia. Então eu acho que essas pessoas são corajosas demais. São corajosas. Eu respeito a unção de cada um. Eu sou pastor. Já tentaram me dar uma unção apostólica em algumas igrejas. Já tentaram me colocar um título de bispo. Eu falei, gente, eu sou pastor. Na verdade, até o título de pastor pesa no meu ombro, porque eu sou mais um evangelista do que um pastor. E hoje eu pastorei a igreja, e a minha igreja sofre, porque a igreja quer um pastor lá dentro. E eu sou um evangelista. Se tirar um pouco da minha frente, se tirar as massas da minha frente, o ministério termina. Então, eu acho que cada um deveria ficar nisso. Que é sabido de todos que algumas pessoas recebem essas nomenclaturas para que ninguém os atinja mais, porque ficam acima de tudo. Isso é notório. É claro que existem casos e casos, tudo tem que ser avaliado. O Genizar pega pesado com você, como pega pesado com muitas outras pessoas. Comigo pega um pouquinho mais, porque eu sou o queridinho do povo. Eu sou o queridinho do Genizar, e isso dá ibope. Agora deixa eu perguntar uma coisa.
nessa pegada pesada, você pega alguma coisa de bom do que a gente fala pra você? Muito. Danilo, eu não sou hipócrita, também não sou burro. Se alguém julga que Marco Feliciano é um menino, só pode ser um idiota. Porque um menino de 37 anos, sem apoio de um ministério, sem nada, chegar onde eu cheguei, só tem uma coisa: a mão de Deus sobre ele e a inteligência. Então, eu sou inteligente. Quando uma crítica vem e ela me constrói, eu pego ela e uso. Usei muita coisa de vocês. Vocês me ajudaram a moldar o que eu sou hoje. Você deve ter percebido que eu estou mais comedido em algumas coisas. Por quê? É verdade. Eu preciso que alguém me mostre. A minha igreja, a Assembleia de Deus, quando ela vê uma pessoa, um pregador vai na igreja e fala uma coisa que não deve, os pastores não gostam, a primeira coisa que fazem, manda esse pregador embora, faz uma reunião ministerial e proíbem ele de ir lá. Assim você nunca vai ajudar o pregador. Isso é verdade. Eu já estive em algumas convenções para me desculpar e disse: querem me ajudar? Quando vê alguma coisa errada que eu faço, eu falo. A marcha mais forte do meu carro, o carro do ministério que Deus me deu, é uma marcha ré. É por isso que eu estou onde estou até hoje. Eu sofri muito, sofro perseguições, sofro retaliações, sofro calúnias pesadíssimas. E o ministério só está de pé porque eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida e tenho humildade para reconhecer como é. Isso é verdade. Isso tem que reconhecer que você tem mesmo. Você, naquele seu vídeo desafiando o demônio, seria esse? Destronando Satanás. Que você falou que foi dos deputados, que você jamais seria deputado, você reconheceu? Não foi nisso. Ah, não foi nesse? Em 2004, foi uma outra mensagem. Isso tem 6 anos atrás. Foi uma outra mensagem, não foi nisso, mas foi uma outra. Mas nesse nível, nesse livro, sim, nesse Destronando Satanás, teve umas coisas também que você falou que eu acho que você deve ter se arrependido e mudou. É o que acontece no meio pentecostal. O pregador que se destaca, ele só se destaca porque ele se espelhou em alguém e ele fez aquele que aquele alguém faz um pouco melhor. Então, nesse mundo, nada se cria, tudo se copia. O pregador pentecostal ele tem esse problema de ouvir o que os outros falam e passar na frente. A minha igreja me preparou isso. Naquela época, a Assembleia de Deus falou isso. Naquela época, nós tivemos o problema do sanguessuga. Naquela época, manchou a placa na igreja. Naquela época, ser cristão político desgraçou o nosso nome por um tempo, porque era isso que os pastores falavam. Tá vendo? O Cleiton se mete em político. Então, naquele momento, eu falei isso. Mas depois eu vi o mal que eu cometi, porque a maioria da juventude hoje, eu tenho um grande grupo que se espelha em mim. Eu botei na cabeça dessas pessoas que política é uma coisa ruim. E aí nós pagamos o preço. Hoje, 2010, a PL 122 assusta todo mundo. Na sua opinião, qual é a maior qualidade hoje que deve ter um político? Ele tem que ter sinceridade. Sinceridade. Porque um homem sincero, ele traz consigo a honestidade, traz consigo outros atributos de valores. Falta isso no nosso meio. Eu sei que eu não vou ser aqui louco dizer que se eu entrar lá na Câmara, eu vou mudar o país. São mais de 500 homens. Mas eu creio em Deus que pode, da noite para o dia, fazer como fez com o Magno Malta. Magno é um amigo particular, se você conhece a história do Magno. O Magno era um deputado que entrou lá e da noite, como é que ele aconteceu naquele episódio? Foi uma bênção que veio através de Antônio Carlos Magalhães. O filho dele tinha morrido. Alguém falou do filho dele morto e o Magno levantou e defendeu. Chegou no ouvido do Antônio Carlos Magalhães, que era uma autoridade. Quando surgiu aquela CPI do narcotráfico, foi uma indicação do Antônio Carlos Magalhães. E hoje o Magno é a expressão que é do país. Então eu creio que Deus pode fazer isso com a gente. Mas que é fácil, não é. Então naquela época, em 2004, 2006, o pensamento desse menino aqui era como falava a minha igreja. Mas como eu disse, eu cresci e a mente expandiu. Eu até pedi desculpa a isso já publicamente. Eu botei uma nota disso no meu site. Eu vi. Eu disse que naquela época era assim. Eu acho que homem, Danilo, é esse. Que ele erra e assume que errou. E nunca é tarde para mudar. Verdade.